Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Bem-vindo a mais um episódio onde exploraremos os mistérios profundos, as histórias esquecidas e os fenômenos que habitam as sombras do nosso conhecimento coletivo. Hoje mergulharemos em uma jornada através de um tema que tem despertado preocupações crescentes nas autoridades de saúde de todo o mundo, um vírus que emerge periodicamente das profundezas das florestas asiáticas, trazendo consigo morte e incerteza. Sofrimento e questionamentos perturbadores sobre o futuro da humanidade e nossa relação com o mundo natural. Estou falando sobre o vírus Nipah, um patógeno tão silencioso quanto devastador que permanece largamente desconhecido pela população geral, apesar de figurar com destaque na lista de doenças prioritárias da Organização Mundial da Saúde. Compartilhando espaço com ameaças como o Ebola, o Zika e o SARS-CoV-2. O vírus Nipah representa uma das ameaças zoonóticas mais preocupantes que a humanidade contemporânea enfrenta. É um patógeno que nos recorda uma verdade incômoda, apesar de toda nossa tecnologia, toda nossa medicina avançada, toda nossa capacidade de compreender o mundo microscópico, ainda somos vulneráveis. Somos frágeis diante de forças invisíveis que evoluem dentro de animais selvagens, esperando apenas a oportunidade de saltar para nossas populações e causar devastação. Este vírus não foi criado em laboratório, não é produto de engenharia genética. É um produto puro da natureza. Uma criatura evoluída durante milhões de anos, perfeitamente adaptada para viver e se replicar dentro de seus hospedeiros naturais. Antes de mergulharmos nessa jornada de descobertas e compreensão mais profunda, preciso fazer um pedido especial a você, querido espectador que nos acompanha nesta noite escura e tranquila. Se você está curtindo este conteúdo, se está encontrando valor neste episódio que criamos com tanto cuidado, pesquisa e dedicação para sua noite tranquila e relaxante, peço que clique no botão de curtir. Sua reação nos motiva profundamente a continuar trazendo histórias detalhadas, investigações de qualidade e conteúdo bem pesquisado. Além disso, inscreva-se no canal Vozes do Silêncio para não perder nenhum de nossos episódios futuros. Novos vídeos chegam todos os dias, trazendo conteúdo pensado especialmente para acompanhar suas noites, para ajudar você a relaxar, a refletir e talvez a adormecer com uma mente contemplativa. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, aquele sino vermelho tão importante, assim você será imediatamente avisado quando novos episódios forem lançados, garantindo que nunca perderá uma oportunidade de aprender conosco. Agora, convido você a se acomodar confortavelmente, a relaxar profundamente, a desligar as distrações do mundo exterior e mergulhar conosco nesta investigação profunda e envolvente sobre um dos vírus mais letais que a humanidade jamais enfrentou. O vírus Nipah, cujo nome científico completo é vírus Nipah ou NIV, é um patógeno fascinante e terrível que pertence a uma família específica de vírus conhecida como Paramyxoviridae, e mais especificamente ainda ao gênero Nipah-vírus. Este gênero é particularmente importante para compreendermos, porque contém alguns dos patógenos mais letais conhecidos. Para compreendermos verdadeiramente a gravidade deste vírus, devemos primeiro entender sua natureza íntima, sua origem evolutiva, sua biologia molecular. E a jornada complexa que o trouxe do isolamento das florestas tropicais para os centros urbanos, onde bilhões de seres humanos vivem e trabalham. Este é um vírus que nasceu do contato antigo entre o homem e a natureza selvagem,
um lembrete perturbador e humilhante de que ainda compartilhamos este planeta com agentes invisíveis, com forças da natureza, capazes de transformar nossas vidas em questão de horas, capazes de tirar tudo de nós. A história do vírus Nipah começa não ontem, não há poucas décadas, mas em um tempo específico que podemos identificar com precisão, 1999, em um ano onde o mundo ainda não tinha experimentado a pandemia global catastrófica que marcaria o novo século e transformaria a história humana. Naquele ano, nas regiões rurais da Malásia, especificamente em áreas onde criadores de suínos mantinham enormes rebanhos de porcos, milhares e milhares deles destinados à produção de alimentos para consumo humano, algo mortífero, algo invisível, começou a se espalhar silenciosamente. Os porcos começaram a adoecer. Veterinários e criadores observavam com um alarme crescente animais com febre alta, com problemas respiratórios severos, com sinais neurológicos extremamente preocupantes. Alguns animais caíam, convulsionavam, morriam. O que havia começado como um enigma veterinário, como um problema agrícola perplexo, logo se transformaria em uma crise emergencial de saúde pública que chamaria a atenção alarmada de autoridades de saúde, não apenas na Malásia, mas em Singapura, em toda a Ásia e eventualmente ao redor do mundo. Os primeiros humanos a contrair o vírus foram justamente aqueles que tinham contato direto e prolongado com esses animais infectados. Criadores de porcos que passavam horas todos os dias em contato próximo com seus rebanhos. Veterinários que examinavam os animais doentes sem equipamento de proteção adequado, porque na época a natureza exata da ameaça não era compreendida. Pessoas que manipulavam a carne dos animais, as secreções, a urina, as fezes dos porcos infectados. Esses indivíduos começaram a apresentar sintomas graves, debilitantes, potencialmente fatais. A doença se espalhava através do contato direto desprotegido com os animais infectados, através de seus fluidos corporais diversos, através de suas secreções respiratórias, através de sua urina e fezes. Naquele surto inicial assustador de 1909, centenas de pessoas adoeceram em um período de semanas. Mais de 100 morreram. Centenas ficaram com sequelas neurológicas permanentes. Foi uma tragédia que marcou o ponto de entrada dramático e horrível deste vírus na história da saúde humana moderna. Mas qual era a origem real do vírus? De onde ele realmente vinha? Como é que um patógeno tão letal conseguiu emergir de forma tão abrupta, causando um surto massivo? A resposta reside nas profundezas das florestas tropicais de Bangla Ocidental, nas regiões selvagens e remotas do Sudeste Asiático, onde a civilização humana ainda não penetrou completamente. O reservatório natural do vírus Nipah, aquele animal que mantém o vírus circulando na natureza, são morcegos do gênero Pteropus, conhecidos popularmente como morcegos da fruta ou raposas voadoras. Estes são animais absolutamente fascinantes, mamíferos alados complexos que vivem em colônias enormes nas florestas virgens, frequentemente em números de dezenas de milhares, alimentando-se de frutas selvagens e néctar de flores. O que torna estes morcegos tão significativos para nossa história, tão centrais para compreender o vírus Nipah, é que eles podem carregar o vírus Nipah de forma persistente sem apresentar sintomas graves ou morte aparente. Eles são hospedeiros naturais, perfeitos do patógeno, o que significa que o vírus coexiste com eles em um equilíbrio evolutivo que remonta a séculos, talvez a milênios.
em um relacionamento simbiótico onde ambos, o vírus e o hospedeiro, aprenderam a conviver. Os morcegos da fruta do gênero Pteropus são criaturas notáveis. Eles podem ter envergaduras de asas de até 1,7 metros. Eles conseguem voar centenas de quilômetros em uma noite em busca de alimento. Eles vivem em colônias que podem atingir centenas de milhares de indivíduos, e dentro desses morcegos, o vírus Nipah circula constantemente. O vírus existe naturalmente dentro dos morcegos da fruta, presente em sua saliva quando mordem frutas, presente em sua urina quando a expelem, presente em suas fezes quando as depositam em árvores e plantas. Quando estes animais se alimentam em árvores frutíferas selvagens e em pomares cultivados, quando lambem e mordem as frutas e sementes, deixando para trás traços invisíveis do vírus, criam oportunidades para a transmissão. Quando humanos consomem essas frutas contaminadas, quando bebem sucos feitos a partir delas, sem aquecimento adequado, sem pasteurização, eles podem se infectar com o vírus. Mas naquele primeiro surto devastador na Malásia, em 1999, o cenário foi radicalmente diferente do que normalmente ocorreria. Na Malásia, o vírus não saltou diretamente dos morcegos para os humanos. Em vez disso, ele saltou dos morcegos para os porcos, e depois dos porcos para os humanos. Essa é uma informação crucial para compreendermos. Os morcegos da fruta vivem nas florestas, mas muitas vezes se alimentam em pomares que ficam próximos a criações de porcos. Eles podem comer frutas que caem perto de porcos, ou suas fezes e secreções podem contaminar alimentos que os porcos consomem. Os porcos, sendo animais que têm capacidade de se infectarem com este vírus, contraíram a doença dos morcegos. E então, através do contato próximo entre humanos e porcos infectados, o vírus fez o seu segundo salto crucial. Era como se o vírus tivesse encontrado um atalho perfeito através dos sistemas de criação de animais em larga escala que caracterizam a agricultura moderna, usando os porcos como um intermediário, como um veículo para chegar mais perto dos humanos. Depois do surto devastating na Malásia e em Singapura, entre 1999 e 2001, após a implementação de medidas de controle rigorosas, após a morte de centenas de porcos e mais de 100 humanos. Não houve novos casos em larga escala nesses países por muitos anos, mas a história do vírus Nipah estava longe de terminar. Estava apenas começando uma nova e preocupante fase. Poucos anos depois, em 2001, exatamente 2 anos após o primeiro surto devastador, o vírus reapareceu de forma assustadora. Esta vez, emergiu em Bangladesh, um país onde as condições ambientais eram completamente diferentes, onde o contato entre humanos e morcegos da fruta era mais direto, mais frequente, mais íntimo e muito mais difícil de controlar. Naquele mesmo ano de 2001, o vírus também apareceu pela primeira vez na Índia, especificamente no estado de Bengala Ocidental, uma região montanhosa no leste do país. Uma região onde florestas virgens e comunidades humanas se entrelaçam de forma complexa e inextricável. Bangladesh é uma nação de aproximadamente 700 milhões de pessoas, uma das mais densamente populadas do mundo, com uma economia baseada em grande parte na agricultura. As regiões rurais de Bangladesh permanecem menos desenvolvidas que as áreas urbanas, com muitas comunidades vivendo próximas à floresta, dependendo de produtos da natureza para sua subsistência. Os morcegos da fruta circulam livremente naquela região.
Muitos bengalis consomem suco de tâmara, uma bebida tradicional feita a partir da seiva doce de árvores de tâmara, que é frequentemente consumida fresca, sem processamento térmico e muitas vezes deixada exposta a ambiente aberto, onde morcegos podem contaminá-la. Essa prática tradicional, mantida por gerações, de repente se tornou potencialmente letal com a presença do vírus Nipah. O que ocorreu em Bangladesh desde 2001 é uma narrativa de horror contínuo, de tragédia silenciosa e de uma luta desesperada contra um inimigo invisível. Quase todos os anos durante as 2 décadas e meia seguintes, surtos do vírus Nipah foram registrados no país, frequentemente em padrão sazonal, com mais casos ocorrendo entre dezembro e maio. Centenas de pessoas infectadas, dezenas de mortes, famílias inteiras perdidas em questão de semanas, comunidades inteiras traumatizadas. Estima-se que entre 2001 e 2024, Bangladesh tenha enfrentado a confirmação de 34 casos de infecção pelo vírus Nipah, resultando em aproximadamente 24,5 mortes confirmadas, uma taxa de letalidade de aproximadamente 70%. Estes são os números oficiais. Os casos confirmados em laboratórios específicos, os que chegaram aos registros de autoridades de saúde, mas os especialistas alertam para uma realidade perturbadora: quantos casos passaram despercebidos, quantas pessoas morreram sem serem diagnosticadas adequadamente. Quantas famílias sofrem em silêncio sem registros oficiais? Essas perguntas aterradoras continuam sem resposta clara, sugerindo que os números reais podem ser significativamente mais altos. Na Índia, o padrão epidemiológico foi semelhante ao de Bangladesh, mas com uma característica geográfica particular. A Índia enfrentou o surgimento inicial assustador do vírus em Bengala Ocidental em 2001, exatamente no mesmo ano de Bangladesh, sugerindo uma disseminação transfronteiriça. Houve um surto inicial documentado na cidade de Siliguri, em Bengala Ocidental, onde 606 pessoas foram infectadas e 45 morreram. Esse surto foi particularmente importante porque revelou algo aterrorizante. 75% de todos os casos ocorreram entre funcionários hospitalares e visitantes de hospitais, demonstrando a capacidade devastadora do vírus se espalhar entre humanos em ambientes de saúde. Mas, depois de alguns anos de atividade em Bengala Ocidental, os surtos migraram geograficamente para o estado de Kerala, no sul do país. Uma migração que permanece em grande parte misteriosa em suas causas exatas. Kerala é uma região radicalmente diferente de Bengala Ocidental. Possui clima tropical quente e úmido durante a maior parte do ano. Tem florestas densas e virgens cobrindo partes significativas da região. Tem população concentrada principalmente em áreas urbanas e semi-urbanas ao longo da costa. Tem infraestrutura de saúde melhor desenvolvida que muitas partes da Índia. A partir de 2018, Kerala enfrentou surtos quase anuais do vírus Nipah, frequentemente em janeiro e fevereiro. Em 2018, um surto particular foi especialmente devastador, deixando 17 mortes confirmadas e gerando pânico considerável. Em 2009, houve novos casos confirmados. Em 2021, um surto afetou múltiplos distritos. Desde então, casos esporádicos continuam emergindo naquela região de forma perturbadora, sugerindo que o vírus está agora estabelecido endemicamente naquela área. Devemos entender de forma clara que o vírus Nipah não é um patógeno completamente novo para o planeta, não é uma doença que surgiu do nada.
Existem evidências científicas crescentes de que o vírus circula entre populações de morcegos da fruta em diversas regiões da Ásia há muito tempo, possivelmente durante séculos ou até milênios. O que é novo, o que é aterradora novidade, é o aumento dramático de surtos em populações humanas nas últimas 2 décadas. O que é novo é que este vírus antigo, que antes circulava silenciosamente entre animais selvagens isolados nas florestas, começou a encontrar caminhos frequentes, cada vez mais frequentes, para chegar aos humanos e causar devastação. Agora, para compreender verdadeiramente o perigo biológico que este vírus representa, para realmente entender o que torna o vírus Nipah tão especialmente mortífero, devemos explorar sua biologia molecular em detalhes, como ele funciona no corpo humano, como ele consegue causar tanto dano com aparente facilidade terrível. O vírus Nipah é um enipavírus e pertence à mesma família de vírus que o vírus Hendra, outro patógeno enipavírus preocupante que ocasionalmente infecta humanos na Austrália, causando doença respiratória e neurológica severa. Ambos evoluíram originalmente em morcegos da fruta. Ambos aprenderam ao longo de milhões de anos a viver dentro destas criaturas aladas, sem destruir seu hospedeiro natural de forma devastadora. Mas quando o vírus salta para o corpo humano, quando invade um sistema imunológico humano não preparado, o resultado é catastrófico e frequentemente fatal. O vírus Nipah é um vírus de rena envelopado. Isso significa que seu material genético consiste em rena, não em dana, e que ele é envolvido por uma membrana lipídica derivada das células que ele infecta. Esta estrutura aparentemente delicada o torna vulnerável a desinfetantes, a sabão, a calor, mas também lhe confere certas vantagens biológicas. Uma vez dentro do corpo humano, o vírus Nipah funciona invadindo ativamente células do corpo humano, especificamente células que possuem receptores específicos na sua superfície que o vírus reconhece e consegue utilizar como pontos de entrada. O vírus tem especial afinidade por células da efedra, pelas células das vias respiratórias, pelas células do sistema nervoso central. Uma vez dentro da célula, o vírus começa a se replicar, a fazer cópias de si mesmo exponencialmente em velocidade assustadora. Cada célula infectada se torna uma verdadeira fábrica microscópica de novos vírus, até que eventualmente a célula fica tão cheia de partículas virais que explode de dentro para fora, liberando centenas ou até milhares de novas partículas virais que vão então sair à procura de outras células para infectar. O processo se espalha rapidamente através dos tecidos, criando uma cascata de infecção que é difícil para o corpo parar, e durante este tempo, o corpo começa a montar uma resposta inflamatória desesperada. Uma resposta que pode ser tão destrutiva quanto o próprio vírus. Essa resposta inflamatória é uma faca de 2 gumes extremamente perigosa. Por um lado, ela tenta desesperadamente matar o vírus e defender o corpo contra a infecção. Por outro lado, essa inflamação massiva e incontrolada causa danos enormes, devastadores, aos próprios tecidos do corpo, às próprias células do indivíduo. Os pulmões incham dramaticamente, enchendo-se de fluido, impedindo a troca de oxigênio. Os vasos sanguíneos vazam fluido para os tecidos circundantes. O cérebro fica profundamente inflamado. É como se o sistema imunológico, em sua tentativa desesperada de lutar contra o invasor viral, acabasse destruindo a própria casa biológica em que habita. Essa é uma característica particular e assustadora de muitos vírus muito letais.
especialmente aqueles que saltaram recentemente de animais para humanos, essa capacidade de desencadear uma resposta imunológica tão violenta, tão descontrolada, que ela se torna tão perigosa quanto o próprio vírus. No caso específico do vírus Nipah, há uma predileção particular e assustadora pelos tecidos do sistema nervoso central. Estudos científicos mostram que o vírus consegue cruzar a barreira hematoencefálica, aquela estrutura protetora seletiva que normalmente impede a maioria dos patógenos de atingir o cérebro precioso. Uma vez dentro do cérebro, o vírus causa inflamação cerebral severa, uma condição chamada encefalite, que é uma situação neurológica de emergência extrema. Essa inflamação pode causar convulsões violentas, confusão mental extrema e alterações de personalidade, sonolência anormal e progressiva, catatonia, alterações comportamentais drásticas, tremores, rigidez muscular e, em casos graves, coma profundo e morte cerebral. Essa é uma das razões cruciais pela qual o vírus Nipah é tão mortífero, tão devastador. Não é apenas um vírus respiratório simples como a influenza. É um vírus neurotropo que tem afinidade especial pelos tecidos do sistema nervoso, que consegue entrar no comando central do corpo humano, que consegue sequestrar o próprio cérebro. Os sintomas iniciais do vírus Nipah podem parecer enganosamente simples, inócuos, até banais, como se fossem apenas uma doença comum. Uma pessoa infectada começa a apresentar febre, aquela sensação de calor crescente que pode fazer você pensar inicialmente em uma gripe comum, em uma infecção viral banal que passa naturalmente em alguns dias. Dor de cabeça, aquele incômodo persistente que todos nós experimentamos ocasionalmente na vida, dores musculares e articulares generalizadas, como se a pessoa tivesse feito exercício intenso demais ou tivesse passado o dia inteiro trabalhando, vômitos e dor de garganta. Se uma pessoa experimentasse apenas esses sintomas iniciais durante os primeiros dias, poderia facilmente pensar que se trata de uma gripe simples e comum, uma infecção viral corriqueira que passa em alguns dias com repouso e fluidos. Mas com o vírus Nipah, com esta criatura viral especial, o quadro rapidamente piora de forma aterradora. Conforme o vírus continua sua replicação desenfreada e progressiva dentro do corpo, novos sintomas começam a emergir de forma progressiva. O infectado experimenta tontura e vertigem intensa, aquela sensação perturbadora e desconcertante de que o mundo está girando, de que o corpo está flutuando. Cansaço anormalmente severo, uma sonolência que não pode ser explicada apenas pela doença, uma letargia que progride, uma fadiga que não melhora com o repouso. Alterações no estado de consciência, o que significa que a pessoa começa a ficar confusa, desorientada, incapaz de se reconhecer ou reconhecer seu próprio ambiente familiar, incapaz de lembrar informações básicas. Alguns pacientes relatam alucinações vívidas, experiências sensoriais que não correspondem à realidade, pesadelos que parecem reais. E então, em um período que pode ser tão curto quanto 24 a 48 horas, em um período onde a progressão é devastadoramente rápida, o quadro pode evoluir para convulsões violentas incontroláveis coma profundo, falência de múltiplos órgãos e morte. O período de incubação do vírus Nipah, aquele intervalo crítico de tempo entre o momento em que uma pessoa se infecta e o momento em que começa a sentir os sintomas, varia de 4 a 14 dias na maioria dos casos documentados. Mas há relatos preocupantes na literatura científica de pessoas que levaram até 45 dias para apresentar os primeiros sintomas, um período incrivelmente longo de incubação silenciosa.
Imagine a incerteza perturbadora dessa situação. Uma pessoa se expõe ao vírus, talvez tocando em um morcego morto, talvez consumindo suco de tâmara contaminado, mas não sente absolutamente nada por semanas. Ela continua com sua vida normal completamente, convivendo com sua família e amigos, trabalhando em seu emprego, visitando mercados e locais públicos, carregando silenciosamente o vírus em seu corpo. E depois, de repente, sem aviso, sintomas aparecem. E nesse ponto, ela já pode ter transmitido o vírus para diversos contatos próximos, para familiares, para colegas de trabalho, sem nem saber que estava infectada. Um aspecto particularmente preocupante e devastador do vírus Nipah é sua capacidade de causar pneumonia atípica severa, uma inflamação progressiva dos pulmões que não segue o padrão clássico das pneumonias bacterianas comuns que os médicos aprendem nos livros. O vírus Nipah pode causar inflamação pulmonar tão severa que o corpo desenvolve o que é chamado de síndrome do desconforto respiratório agudo, uma condição onde os pulmões ficam tão inflamados, tão danificados, que conseguem transferir oxigênio para a corrente sanguínea de forma cada vez mais ineficiente, cada vez mais inadequada. O oxigênio não consegue atravessar os pulmões inflamados. Os pacientes ficam progressivamente hipoxêmicos, com níveis de oxigênio no sangue caindo perigosamente. Pacientes com essa condição de desgraça severa precisam de ventiladores mecânicos avançados, de máquinas que bombeiem ar diretamente para seus pulmões, que assumem completamente o papel dos pulmões naturais. Mas mesmo com todo o apoio tecnológico e médico disponível, mesmo em hospitais bem equipados, muitos pacientes ainda morrem. Quando olhamos para os números de mortalidade do vírus Nipah, quando examinamos as estatísticas epidemiológicas disponíveis, chegamos aos dados que verdadeiramente expõem a gravidade extraordinária desta ameaça. A taxa de letalidade do vírus Nipah, aquela proporção estatística de pessoas infectadas que efetivamente morrem da doença, é estimada entre 40% e 75%, dependendo do surto específico da variante do vírus. Da qualidade do sistema de saúde local. Deixe essa informação perturbadora repousar por um momento em sua mente. Isso significa que se 100 pessoas se infectarem com o vírus Nipah, entre 40 e 75 delas, possivelmente mais, simplesmente morrerão. Essa é uma taxa de mortalidade extraordinária, incompreensível. Para colocar em perspectiva clara, o vírus da Covid-19 que causou uma pandemia global devastadora, matando milhões de pessoas, deixando centenas de milhões infectadas. Tem uma taxa de letalidade de aproximadamente 1 a 2% em populações bem atendidas medicamente, mesmo menos em populações jovens. O vírus Nipah é dezenas de vezes mais mortal do que o coronavírus. Pense nisso. O vírus Nipah é potencialmente 50 vezes mais letal. A variação na taxa de letalidade entre diferentes surtos e regiões depende de diversos fatores complexos. A qualidade geral do sistema de saúde local, em termos de infraestrutura hospitalar, de camas de UTI, de ventiladores disponíveis. A capacidade de diagnóstico rápido, porque se você não sabe que alguém tem vírus Nipah, você não consegue isolar e tratar adequadamente. A rapidez com que pacientes conseguem receber cuidados intensivos e médicos especializados. A variante específica do vírus que circula naquele momento, porque diferentes cepas podem ter níveis diferentes de virulência. Em alguns surtos documentados, principalmente em Bangladesh e na Índia com sistemas de saúde menos desenvolvidos, a taxa foi tão alta quanto 75%, ocasionalmente até 80%.
Em outros surtos, com melhor acesso a cuidados médicos, chegou a 40%. Mas em nenhum caso a taxa caiu para níveis que poderíamos chamar de baixos ou aceitáveis. Este é verdadeiramente um vírus que mata a maioria esmagadora de suas vítimas. Agora, como exatamente o vírus Nipah se espalha de pessoa para pessoa, como ele consegue migrar de um corpo infectado para outro corpo saudável, como ele se dissemina, este é um componente crítico, absolutamente central para entender o potencial pandêmico deste vírus, para compreender se uma pandemia global é possível. Ao contrário do vírus da Covid-19, que se espalha principalmente pelo ar através de gotículas respiratórias microscópicas que viajam metros de distância, quando uma pessoa tosse ou espirra, o vírus Nipah tem um modo de transmissão mais restrito, mais limitado, que requer contato muito mais próximo. Ele se espalha principalmente através do contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas. Isso significa que um cuidador que tocar o vômito de um paciente infectado com o vírus Nipah, sem usar luvas de proteção, corre grande risco de infecção através de pequenos cortes na pele ou membranas mucosas. O médico que não usa equipamento de proteção individual adequado, máscara 95 ou equivalente, quando trabalha com um paciente gravemente infectado, quando está próximo, quando o paciente está em ventilador, pode se infectar através da inalação de gotículas. Um membro da família que cuida de um parente doente durante noites inteiras, que toca em suas secreções, em seu sangue durante procedimentos médicos caseiros, em seus fluidos corporais, corre perigo extremo de infecção. A transmissão requer contato próximo e prolongado, uma exposição que é muito mais comum em ambientes hospitalares inadequadamente equipados e em ambientes domésticos do que em contatos casuais e breves de rua. Esta é uma das razões principais pelas quais, até o momento, os surtos de vírus Nipah permaneceram relativamente contidos geograficamente e numericamente. A natureza restrita da transmissão do vírus impede que ele se espalhe tão rapidamente e amplamente quanto o vírus da influenza ou o vírus da Covid-19. Uma pessoa infectada com o vírus Nipah não consegue infectar centenas de outras pessoas apenas por estar em um espaço público, em um transporte público, em uma loja de compras. Mas há uma advertência preocupante e aterradora que deve ser sublinhada fortemente. Em ambientes hospitalares, onde pacientes graves estão internados em quartos, onde profissionais de saúde trabalham em proximidade extrema com a doença durante horas, a transmissão pode ocorrer com muito mais facilidade, com muito mais frequência do que em contatos casuais. A história documentada disso é alarmante. Em Siliguri, na Índia, em 2001, durante um surto hospitalar, 75% de todos os casos confirmados ocorreram entre funcionários hospitalares e visitantes de um hospital onde pacientes infectados estavam internados, um resultado aterradoramente alto. Entre 2001 e 2008, em Bangladesh, aproximadamente metade de todos os casos de vírus Nipah registrados foram casos de transmissão de pessoa para pessoa, não transmissão animal-humano primária. Isso significa que alguém contraiu o vírus de um animal ou de alimentos contaminados por morcegos e depois o transmitiu para outras pessoas através do contato próximo repetido. Familiares dedicados que cuidavam de pacientes infectados, que dormiam no mesmo quarto, adoeciam e morriam. Profissionais de saúde subtreinados que tentavam salvar vidas, contraíram a doença e morreram. Enfermeiras e médicos morreram.
Esta é a trágica realidade histórica de um vírus que, embora não seja eficientemente transmissível pelo ar, como a Covid-19, ainda assim consegue se mover de pessoa para pessoa com consequências devastadoras, particularmente em ambientes familiares e hospitalares. Agora, voltamos à grande pergunta que assusta e preocupa as autoridades de saúde pública do mundo inteiro: o vírus Nipah poderia causar uma pandemia global de escala catastrófica? Poderia um vírus tão letal, tão potencialmente transmissível, se espalhar pelos continentes, infectando centenas de milhões, bilhões de pessoas? É esse o futuro sombrio e apocalíptico que aguarda a humanidade se não tomarmos ações preventivas? A resposta, de acordo com a maioria dos especialistas, é ao mesmo tempo tranquilizadora e assustadora, é contraditória e perturbadora. Tranquilizadora porque os números epidemiológicos disponíveis mostram que uma pandemia global de vírus Nipah é improvável, particularmente com base em como o vírus se transmite atualmente. Assustadora porque não é impossível, porque as condições poderiam mudar. Os especialistas apontam que a transmissão de pessoa para pessoa do vírus Nipah requer contato próximo e exposição a fluidos corporais, o que limita significativamente sua capacidade de se espalhar rapidamente através de populações inteiras. Ao contrário do coronavírus original da Covid-19, que pode ser transmitido apenas respirando o mesmo ar que uma pessoa infectada respira, apenas compartilhando o espaço fechado, o vírus Nipah exige contato direto ou exposição significativa a fluidos corporais. Isso oferece uma janela crítica para contenção e controle. Se as autoridades de saúde conseguem identificar casos rapidamente, se conseguem isolar os infectados imediatamente, se conseguem rastrear todos os contatos próximos e testá-los regularmente, é teoricamente possível conter um surto antes que ele se torne uma epidemia regional. Mas os especialistas também advertem enfaticamente que devemos permanecer vigilantes e preparados. Rebecca Dutch, uma renomada virologista que é referência mundial, reconhecida em vírus emergentes zoonóticos, aqueles vírus que saltam de animais para humanos, declarou publicamente que o vírus Nipah está entre os patógenos com maior potencial pandêmico. Ela afirmou que é extremamente provável que novos surtos ocorram no futuro, particularmente em regiões onde morcegos da fruta vivem próximos a populações humanas. Ela declarou que vários aspectos do vírus Nipah são preocupantes: sua taxa de mortalidade extrema, sua capacidade de causar sintomas neurológicos severos, sua capacidade de transmissão pessoa a pessoa, embora limitada. Seus comentários alertadores ecoam uma verdade sombria e inescapável. Mesmo que uma pandemia global seja improvável com base nos padrões atuais, é absolutamente não impossível. O que poderia transformar um surto local isolado de vírus Nipah em uma pandemia global catastrófica? Vários cenários preocupam os especialistas em virologia e epidemiologia. Primeiro, uma mutação viral potencialmente catastrófica. Os vírus de RNA, como o Nipah, evoluem constantemente através de mutações pontuais durante a replicação. Se o vírus Nipah sofresse uma mutação espontânea que tornasse sua transmissão entre humanos significativamente mais eficiente, especialmente transmissão por gotículas respiratórias pelo ar, o padrão epidemiológico mudaria completamente e fundamentalmente. Um vírus tão letal quanto o Nipah, com uma taxa de mortalidade de 75%, mas com transmissibilidade tão alta quanto a do coronavírus original,
Seria praticamente uma sentença de morte para a civilização humana como a conhecemos. Os números seriam absolutamente incompreensíveis para a mente humana. Centenas de milhões de mortes, talvez bilhões. As sociedades entrariam em colapso total. Segundo cenário preocupante é o aumento continuado dos surtos de vírus Nipah. Nos últimos 25 anos, a frequência de surtos de vírus Nipah tem aumentado, tem acelerado. A cada ano que passa, há mais casos registrados em Bangladesh, na Índia e em outras regiões. Por quê? Porque o vírus está se tornando mais comum? A resposta é multifatorial e complexa. A perda acelerada de habitat natural dos morcegos da fruta, causada pela expansão agrícola em grande escala e urbanização galopante, está forçando esses animais a viver progressivamente mais próximos dos humanos, em pomares, em cidades, em zonas de contato. As mudanças climáticas globais estão alterando os padrões de migração dos morcegos da fruta e a distribuição geográfica de animais hospedeiros em direções imprevistas. A crescente urbanização está criando concentrações de população nunca antes vistas na história humana, cenários perfeitos para a disseminação rápida de qualquer doença transmissível. Você tem convergência de múltiplos fatores. O vírus que está aparecendo com frequência cada vez maior em mais locais geográficos e as condições globais estão se tornando cada vez mais favoráveis para sua transmissão e disseminação. Terceiro cenário crítico é a falta de preparação global adequada. Muitos países, especialmente os países em desenvolvimento, não têm laboratórios capazes de diagnosticar o vírus Nipah rapidamente e com precisão. Um teste de PR adequado pode levar dias para ser processado. A maioria dos países não tem planos de contingência específicos e detalhados para um surto de vírus Nipah. E praticamente nenhum país no mundo tem uma vacina disponível, aprovada e distribuída contra o vírus. Os esforços de desenvolvimento de vacinas existem sim, mas estão ainda em estágios iniciais de pesquisa e teste clínico. Houve algum progresso? Uma vacina de Una mensageiro está sendo testada em animais com promessa preliminar. Mas estamos ainda anos longe de ter uma vacina largamente disponível. Se uma pandemia começasse amanhã, hoje mesmo, não haveria vacina para proteger as pessoas, não haveria imunidade de grupo a contar, não haveria atalhos, não haveria medicação antiviral específica e aprovada para tratar a infecção com eficácia comprovada. Haveria apenas cuidados de suporte desesperados, tentando manter os pacientes vivos, enquanto seus próprios corpos, seus próprios sistemas imunológicos, lutam contra uma infecção praticamente impossível de sobreviver. Os profissionais de saúde ao redor do mundo compreendem essa vulnerabilidade assustadora. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, há anos, inclui o vírus Nipah em sua lista de patógenos prioritários, aqueles aos quais o mundo deve prestar atenção especial, aqueles que recebem financiamento de pesquisa prioritário. Junto com o Ebola, o Zika, o novo coronavírus SARS-CoV-2 e alguns outros, o vírus Nipah é reconhecido como tendo potencial significativo para causar uma epidemia ou pandemia global. A OMS declarou publicamente que há uma lacuna importante em nossos conhecimentos sobre o vírus, em nossa capacidade de responder adequadamente a surtos e na disponibilidade de contramedidas efetivas como vacinas e medicações antivirais. Mas talvez o aspecto mais assustador de toda essa história seja o que poderia acontecer se o vírus escapasse dos laboratórios através de acidentes ou se caísse nas mãos de indivíduos com intenção de causar dano.
Se fosse utilizado como arma biológica, se uma amostra do vírus Nipah fosse adquirida por indivíduos ou grupos criminosos com intenção de perpetrar ataque terrorista, se fosse utilizada como arma de bioterrorismo, o cenário seria apocalíptico. Um vírus com taxa de mortalidade de 75%, altamente virulento, praticamente impossível de tratar, poderia ser facilmente transformado em uma arma de destruição em massa de consequências inimagináveis. Isso não é ficção científica paranoica ou especulação sensacionalista. É uma preocupação real documentada de agências de segurança biológica em todo o mundo, incluindo a CIA e agências de inteligência internacionais. Agora, considerando tudo isso que exploramos, tudo isso que compreendemos sobre este vírus terrível, devemos estar preocupados com o vírus Nipah? A resposta é nuançada e complexa. Ou já não devemos entrar em pânico de forma irracional? Um pânico em massa causaria caos social, reações irracionais perigosas, comportamentos prejudiciais que prejudicariam mais do que ajudaria. Mas devemos estar vigilantes, bem informados e preparados para a possibilidade. Para as pessoas que vivem em regiões onde o vírus circula ativamente e permanentemente, particularmente em Bangladesh, na Índia, especialmente em Bengala Ocidental e Kerala, a preocupação é absolutamente justificada e deve ser mantida alta. Essas populações vivem com um risco real e presente. Para o resto do mundo, em regiões onde o vírus não circula atualmente, o risco imediato é baixo, é relativamente pequeno, mas não é zero. E devemos tomar precauções apropriadas para que permaneça dessa forma, para que o risco permaneça baixo. Há várias maneiras práticas e concretas pelas quais o risco de infecção pelo vírus Nipah pode ser reduzido significativamente. Primeiro, evitar o consumo de alimentos que possam estar contaminados por secreções de morcegos da fruta. Isso significa não beber suco de tâmara, que não tenha sido aquecido termicamente ou pasteurizado adequadamente. Significa lavar frutas e vegetais cuidadosamente antes de consumir, especialmente se foram deixadas armazenadas em ambientes ao ar livre, onde morcegos têm acesso. Significa cozinhar adequadamente alimentos que possam ter sido expostos a morcegos. Segundo, manter distância apropriada de morcegos vivos e mortos. Se você encontrar um morcego em sua casa ou próximo de você, não toque sob nenhuma circunstância. Não tente salvar o animal, avise as autoridades. Limpe a área cuidadosamente com desinfetante adequado. Se você encontrar um morcego morto, use equipamento de proteção individual completo antes de qualquer contato, se contato for necessário. Luvas, avental, máscara, proteção ocular. Terceiro, praticar higiene rigorosa constantemente. Lave as mãos frequentemente com água corrente e sabão, especialmente depois de estar em ambientes rurais, onde pode haver exposição a animais selvagens. Para profissionais de saúde que trabalham em regiões onde o vírus Nipah é uma ameaça concreta e real, precauções especiais e rigorosas são absolutamente essenciais e não negociáveis. Equipamento de proteção individual completo, incluindo luvas de nitrila, duplas avental, impermeável de corpo inteiro. Proteção ocular completa ou protetor facial, máscara respiratória N95 ou equivalente. Deve ser usado consistentemente ao tratar pacientes suspeitos ou confirmados de terem infecção por vírus Nipah. Os ambientes
onde os pacientes PAL devem ser mantidos isolados de outros pacientes com fluxo de ar controlado para manter pressão negativa e desinfecção rigorosa com desinfetantes como hipoclorito após cada contato. Estes não são excessos ou precauções desnecessárias. São medidas absolutamente necessárias quando se trabalha com um patógeno capaz de matar 75% de suas vítimas. Nos últimos anos, houve algum progresso modesto em termos de preparação global. Países como Bangladesh e Índia têm trabalhado ativamente com agências internacionais, com a OMS, com universidades de pesquisa para aumentar a vigilância epidemiológica do vírus, para treinar adequadamente profissionais de saúde em reconhecimento de casos, para melhorar a capacidade de diagnóstico laboratorial rápido. Laboratórios de referência especializados foram estabelecidos em locais estratégicos em ambos os países. Equipes de resposta rápida foram identificadas e treinadas para reagir aos primeiros sinais de um surto começando. Sistemas de notificação de doenças foram melhorados. Esses esforços, embora ainda imperfeitos e subfinanciados, têm ajudado a conter alguns surtos antes que se tornem epidemias generalizadas em larga escala. Mas claramente muito mais precisa ser feito. Muito mais financiamento é necessário. O desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o vírus Nipah permanece uma prioridade absoluta declarada, mas o progresso tem sido frustrante e lento. As vacinas experimentais têm mostrado alguma promessa em testes com animais primatas e em testes com coelhos e cobaias. Mas o processo de desenvolvimento de uma vacina completamente segura e eficaz para uso em humanos é complexo, é caro, leva tempo. E exige rigorosos testes clínicos em fases múltiplas. Deve haver certeza absoluta de que a vacina não causará efeitos colaterais graves. O mesmo vale para medicações antivirais potenciais. Terapias experimentais como ribavirina e favipiravir mostraram alguma atividade contra o vírus em estudos de laboratório in vitro, mas ainda não há comprovação científica sólida de que funcionam bem ou de forma significativa em humanos infectados naturalmente. O tratamento atual permanece sendo principalmente cuidado de suporte intensivo, mantendo o paciente vivo, tentando manter seu coração batendo, seus pulmões funcionando, esperando que seu sistema imunológico naturalmente consiga vencer o vírus. A realidade dura é que se uma pandemia global de vírus Nipah começasse hoje, neste exato momento, a humanidade seria praticamente desarmada para responder. Teríamos que confiar em medidas de quarentena, isolamento social extremo, higiene rigorosa e controle severo de movimento de pessoas entre regiões. Os sistemas de saúde do mundo inteiro seriam rapidamente sobrecarregados além de toda a capacidade. Os ventiladores não seriam suficientes. As camas de UTI não seriam suficientes. O pessoal médico ficaria rapidamente doente e morreria. Os números de mortos seriam números que a humanidade nunca viu antes em tempos modernos. Seria algo que faria parecer que a pandemia de Covid-19, com seus milhões de mortos, foi apenas um ensaio dramático para algo muito, muito pior. Movendo-nos agora para o meio importante de nossa jornada esta noite, quero fazer um pedido especial a você novamente, querido viajante. Se este conteúdo está sendo valioso para você, se está ajudando você a entender melhor os riscos reais e as realidades perturbadoras do mundo em que vivemos, por favor, compartilhe este vídeo com amigos e família que você ama. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos e reações sobre o vírus Nipah, suas preocupações legítimas ou suas questões curiosas. Inscreva-se no canal Vozes do Silêncio se ainda não o fez, porque merece seu apoio e sua companhia nesta jornada intelectual.
E mais uma vez, ative o sininho de notificações para receber alertas imediatos quando novos episódios forem lançados, para que você nunca perca um dos nossos trabalhos. Seu apoio não apenas nos motiva profundamente, mas também ajuda concretamente a expandir nosso alcance, permitindo que cada vez mais pessoas tenham acesso a informações importantes e bem pesquisadas como esta, informações que podem salvar vidas. Agora, continuando nossa exploração profunda, devemos considerar um aspecto particular e crucial de todo este cenário perturbador do vírus Nipah, porque exatamente ele está surgindo com frequência cada vez maior agora. Porque, após décadas, possivelmente séculos de circulação silenciosa e invisível entre populações de morcegos da fruta e florestas remotas, o vírus começou a saltar para populações humanas com regularidade crescente e alarmante? A resposta reside fundamentalmente em como os seres humanos, através de nossas ações, modificamos o planeta, como destruímos habitats naturais, como forçamos a natureza selvagem para mais perto de nossas cidades e comunidades. Os morcegos da fruta do gênero Perepus, hospedeiros naturais do vírus Nipah, evoluíram durante milhões de anos para viver em floresta tropical densa e ambientes selvagens remotos e isolados. Eles se alimentam de frutas de árvores específicas que evoluíram junto com eles. Vivem em colônias enormes, em cavernas profundas e em árvores altas nas copas das florestas. Seu nicho ecológico é o de polinizador e dispersor de sementes em florestas virgens. Mas à medida que a floresta diminui, à medida que acres e acres, hectares e hectares de floresta tropical são derrubados por empresa madeireira, à medida que terras são limpas para a criação industrial de gado, para agricultura em grande escala. Para desenvolvimento urbano desenfreado, esses animais perdem seu habitat ancestral. Eles são forçados pela pura necessidade de sobrevivência a viver progressivamente mais perto das comunidades humanas. Eles começam a se alimentar de frutas cultivadas em pomares humanos mal protegidos, de frutas e vegetais deixados em mercados locais, ao ar livre, de sucos tradicionais deixados em exposição, de outros alimentos preparados caseiramente. Essa proximidade cada vez maior, essa sobreposição crescente entre o espaço do morcego da fruta e o espaço do ser humano, cria oportunidades perfeitas para o vírus. Cria cenários onde o contato entre espécie animal e humano é inevitável, onde a transmissão do animal para o humano pode ocorrer com frequência crescente. Quando você combina isso com a crescente urbanização global, com bilhões de pessoas vivendo em cidades cada vez maiores, mais densas, mais intricadas, cria-se um cenário verdadeiramente perfeito, um caldeirão para a disseminação de doenças zoonóticas. Um vírus que, séculos atrás, mataria apenas algumas pessoas em uma aldeia remota, agora poderia, em teoria, ter acesso a milhões, talvez bilhões de hospedeiros potenciais em questão de semanas ou meses. As mudanças climáticas globais estão ampliando ainda mais esse problema de forma sinérgica. Os padrões de migração de morcegos estão sendo alterados pelas temperaturas em mudança, pelos padrões de precipitação em mudança. Algumas regiões estão se tornando progressivamente mais favoráveis para a população e reprodução de morcegos hospedeiros do vírus Nipah. As estações estão se deslocando, alterando quando frutas são produzidas e amadurecem, alterando quando morcegos se alimentam, alterando onde eles se agrupam durante períodos específicos. Tudo isso cria flutuações significativas em oportunidades de transmissão, em potencial para surtos sazonais e regionais. Além disso,
A perda acelerada de biodiversidade global, causada pela destruição de habitats, pela caça excessiva e pelo comércio ilegal de vida selvagem, está criando um efeito cascata ecológico perigoso. Quando eliminamos espécies predadoras naturais de morcegos, quando reduzimos drasticamente a diversidade e estabilidade do ecossistema, as populações de morcegos que carregam o vírus Nipah explodem. Seus números aumentam dramaticamente, às vezes exponencialmente. Mais morcegos significa mais oportunidades para o vírus se replicar dentro de seus corpos, para se adaptar aos morcegos, potencialmente evoluir para formas ainda mais perigosas ou transmissíveis. Também devemos considerar seriamente o comércio global de vida selvagem. Embora seja menos provável que morcegos da fruta vivos sejam comercializados internacionalmente em comparação com outros animais como pássaros, répteis e pequenos mamíferos, há evidência documentada de que amostras de sangue animal, órgãos de animais selvagens, tecidos e produtos derivados de vida selvagem são comercializados legalmente e ilegalmente em todo o mundo. Essas atividades comerciais criam possibilidades reais para o vírus viajar distâncias geográficas que nunca viajou antes, cruzar oceanos, cruzar continentes, estabelecer-se em novas regiões. Quando olhamos para o vírus Nipah em um contexto histórico muito mais amplo, quando estudamos a história das doenças infecciosas emergentes, vemos um padrão perturbador que se repetiu muitas vezes na história humana. Um patógeno emerge da interface dinâmica entre vida selvagem e humanidade, se espalhando inicialmente através de contato animal-humano primário, depois, se as condições forem propícias, começando a se espalhar entre humanos. Pensem no vírus Ebola, que circulava silenciosamente em populações de morcegos na África Central, antes de saltar para humanos através de caça e manipulação de carne de animais selvagens. Pensem no vírus da imunodeficiência humana, que provavelmente saltou para humanos a partir de primatas na África Central em algum momento durante o início do século XX. Pensem no novo coronavírus SARS-CoV-2, que provavelmente originou-se em morcegos chineses e possivelmente passou por um animal intermediário antes de infectar humanos em Wuhan. O vírus Nipah segue esse mesmo padrão perturbador, esse mesmo trajeto do animal selvagem para o humano. Especialistas em epidemiologia e virologia falam sobre o conceito de doença DESIX, um termo designado pela OMS para representar uma doença futura desconhecida que ainda não surgiu nas populações humanas, mas que poderia surgir e causar uma pandemia global de consequências cataclísmicas. Muitos especialistas argumentam que o vírus Nipah já não é mais uma doença X, já não é um patógeno desconhecido. É uma doença conhecida, documentada, estudada, com surtos registrados. Mas seus padrões de circulação geográfica e seus mecanismos de transmissão ainda contêm muitas incógnitas preocupantes. Onde exatamente circula o vírus atualmente? Em quantas populações diferentes de morcegos em quantos países? Qual é sua verdadeira taxa de infecção em humanos, se considerarmos todos os casos não diagnosticados, todos os casos que morreram sem diagnóstico confirmado? Qual é seu real potencial para evolução viral e adaptação através de mutações? Essas perguntas fundamentais permanecem em grande parte sem resposta clara. O que sabemos com certeza científica é que o vírus Nipah é real, que está presente em múltiplos países na Ásia, que causou surtos documentados que mataram centenas de pessoas, confirmadas que sua taxa de mortalidade é extraordinariamente alta.
entre 40% e 75%, e que nossas atuais defesas médicas contra ele são praticamente inexistentes. Essa combinação perigosa deveria ser suficiente para motivar ação global significativa e imediata. Deveria motivar investimento massivo em desenvolvimento de vacinas contra este vírus específico. Deveria motivar renovado compromisso global com preservação de habitats naturais e redução do contato desnecessário entre vida selvagem e humanos. Deveria motivar preparação robusta de saúde pública global. Mas até o momento, historicamente, a ação global tem sido tímida, inadequada, subfinanciada. Pesquisa de desenvolvimento de vacinas para o vírus Nipah recebe uma fração minúscula dos recursos que recebem outras áreas de saúde pública, muito menos do que recebem doenças menos letais. Políticas ambientais que poderiam reduzir significativamente o contato entre humanos e morcegos da fruta continuam sendo implementadas muito lentamente, frequentemente enfraquecidas por interesses comerciais. E sistemas de saúde pública em muitos países, especialmente países em desenvolvimento, permanecem inadequadamente preparados, inadequadamente equipados para responder a um surto de vírus Nipah. Há também uma dimensão importante de justiça global e inequidade nesta história perturbadora. O vírus Nipah afeta principalmente Bangladesh e Índia, nações de renda média baixa e baixa, países em desenvolvimento. Enquanto isso, a maioria da pesquisa científica sobre o vírus, do financiamento de pesquisa e do desenvolvimento de contramedidas médicas ocorre em países ricos da América do Norte, da Europa Ocidental e da Ásia desenvolvida. É preocupante e injusto que se um país rico como os Estados Unidos, Canadá ou Austrália fosse o epicentro de surtos frequentes de vírus Nipah, o mundo responderia de forma muito mais vigorosa, muito mais rápida. Centenas de bilhões em financiamento fluiriam imediatamente para desenvolvimento acelerado de vacinas. Hospitais em todo o mundo estariam equipados rapidamente com protocolos de contenção especializados. Mas porque o vírus circula principalmente em populações pobres e em desenvolvimento no Sudeste Asiático, porque as vítimas são majoritariamente pobres e sans conexões políticas, a resposta global permanece inadequada. Enquanto meditamos sobre essas realidades perturbadoras e injustas, devemos lembrar uma verdade histórica fundamental. A história das doenças infecciosas é a história de encontros entre patógenos e populações humanas. Alguns desses encontros são pequenos, contidos geograficamente, resolvidos através de quarentena local e isolamento. Outros crescem para epidemias regionais que afetam vários países. E ocasionalmente, muito ocasionalmente, um encontro entre humano e patógeno resulta em uma pandemia global que transforma a história humana e mata milhões. Vivemos em um mundo onde o próximo encontro catastrófico é sempre possível. Onde um vírus capaz de matar 75% de suas vítimas está circulando ativamente em múltiplos países em um planeta cada vez mais conectado através de viagens internacionais, comércio global e migração. Isso não é alarmismo infundado ou especulação sensacionalista. É realidade factual baseada em dados. A ciência oferece esperança genuína apesar de tudo. Pesquisadores dedicados em todo o mundo trabalham ativamente em vacinas potenciais e em antivirais, em melhores testes de diagnóstico. Os problemas científicos são complexos, sim, mas teoricamente solúveis.
É teoricamente possível, através de investimento adequado, desenvolver uma vacina eficaz contra o vírus Nipah, que ofereça proteção a longo prazo. É teoricamente possível descobrir medicações antivirais que possam salvar vidas de pessoas infectadas. É teoricamente possível estabelecer sistemas de vigilância epidemiológica que detectem surtos antes que se tornem incontroláveis. O conhecimento técnico existe, o ferramental científico está disponível. O que falta é vontade política, é compromisso financeiro, é priorização globalmente coordenada, mas não é apenas responsabilidade exclusiva dos governos e das agências de saúde pública prepararem-se adequadamente para o vírus Nipah. Cada indivíduo humano também tem papel significativo a desempenhar, tem responsabilidade a carregar. Educando-se sobre as ameaças reais que enfrentamos. Tomando decisões conscientes sobre sua saúde pessoal e sobre seu impacto no ambiente. Apoiando ativamente políticas que reduzam o contato desnecessário entre humanos e vida selvagem. Quando você escolhe não compartilhar alimentos com animais selvagens, quando você não toca em morcegos ou roedores, quando você pratica higiene adequada consistentemente, você está tomando medidas concretas para se proteger e para proteger sua comunidade. Agora devemos abordar a pergunta final e crucial que orienta todo este longo episódio. Será que o vírus Nipah causará uma nova pandemia global nos próximos anos ou décadas? Será que estamos à beira de um evento global de morte em massa sem precedentes? Será que a humanidade enfrentará uma extinção funcional? A resposta, sendo honesto e direto, é que não sabemos com certeza. Os especialistas são unânimes em dizer que uma pandemia global de vírus Nipah é improvável com base nos padrões epidemiológicos atuais, mas uma pandemia não é impossível, não é fora da real do possível. Há muito que poderia acontecer. Uma mutação viral espontânea poderia aumentar dramaticamente a transmissibilidade. A negligência continuada em preparação de saúde pública global poderia deixar o mundo vulnerável e exposto. Uma cascata de surtos regionais poderia evoluir para a transmissão internacional descontrolada. Ou, em cenários mais otimistas, podemos desenvolver uma vacina eficaz que ofereça proteção duradoura e podemos reduzir significativamente o risco para níveis seguros. O futuro não está escrito em pedra. Está sendo escrito agora, neste momento, através de decisões que tomamos hoje, nesta semana, neste mês, neste ano. As decisões que governos tomam sobre financiamento para pesquisa de vacinas e antivirais. As decisões que empresas tomam sobre proteção ambiental e respeito a habitats selvagens. As decisões que indivíduos tomam sobre sua própria saúde, higiene e comportamento. Todas essas decisões coletivamente estão determinando se o próximo encontro entre vírus Nipah e humanidade será um pequeno surto regional, localizado ou um evento cataclísmico global que transforma a história. O vírus Nipah merece nossa atenção séria e consistente. Merece nossa preocupação legítima, mas uma preocupação construtiva, uma preocupação que motiva ação concreta, que inspira preparação responsável, merece ser compreendido profundamente, estudado rigorosamente, monitorado constantemente. Merece estar em conversas importantes de líderes políticos e científicos ao redor do mundo. Merece ser parte das considerações críticas quando decidimos como desenvolver e expandir nossos países, como interagir com nosso ambiente natural, como coexistir com a vida selvagem. Mas também devemos manter perspectiva saudável.
Há muitas ameaças à humanidade, muitos patógenos perigosos circulando no mundo. O vírus Nipah é uma delas, uma importante, mas não é a única. Assim como não devemos ignorar completamente a ameaça do vírus Nipah, também não devemos entrar em pânico irracional, permanente ou paranoia total. Devemos permanecer informados e educados, vigilantes e preparados. Mas também devemos continuar vivendo nossas vidas plenamente, cuidando genuinamente de nosso bem-estar mental e emocional, apreciando a beleza e a alegria que ainda existem no mundo e na vida. As pessoas que vivem em Bangladesh, na Índia, em outras regiões onde o vírus Nipah circula atualmente de forma endêmica, continuam vivendo suas vidas normalmente. Continuam trabalhando duramente para alimentar suas famílias, amando seus entes queridos, criando filhos e filhas, perseguindo sonhos e aspirações. Elas não vivem em medo constante paralisante do vírus. Elas tomam precauções apropriadas e conscientes, mas não permitem que o medo as paralise completamente ou as impeça de viver. Essa é uma lição valiosa e importante para todos nós, onde quer que vivamos no globo. Ser responsável e informado, ser vigilante, mas não permitir que ameaças invisíveis impeçam-nos de viver nossas vidas com plenitude. Finalmente, para resumir tudo o que exploramos juntos esta noite, o vírus Nipah é um patógeno real e extremamente letal que circula atualmente em múltiplos países na Ásia, particularmente em Bangladesh e Índia. Sua taxa de mortalidade é entre 40% e 75%, o que o torna dezenas de vezes mais letal que o coronavírus. Não há vacina amplamente disponível ou aprovada. Não há tratamento específico comprovado. Ele pode se transmitir entre humanos, particularmente em ambientes hospitalares e domésticos, onde há contato próximo prolongado. Uma pandemia global de vírus Nipah seria potencialmente catastrófica para a civilização humana como a conhecemos, mas uma pandemia global permanece improvável com base nos padrões atuais de transmissão, embora não seja absolutamente impossível. Há muito que pode ser feito para reduzir o risco e aumentar nossa preparação. E há muita esperança de que a ciência, a dedicação humana e a ação coordenada global possam nos proteger dessa ameaça. O caminho a seguir para a humanidade exige uma resposta global coordenada em escala sem precedentes. Exige investimento substancial em pesquisa de desenvolvimento de vacinas contra o vírus Nipah. Exige preservação agressiva de habitats naturais e redução deliberada da interface entre humanos e vida selvagem. Exige treinamento adequado e fornecimento de recursos para profissionais de saúde em regiões vulneráveis. Exige estabelecimento de sistemas de vigilância epidemiológica capazes de detectar rapidamente surtos emergentes. Exige educação global sobre as realidades complexas das doenças zoonóticas emergentes. Exige justiça global em termos de distribuição equitativa de recursos e capacidade de resposta rápida. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Obrigado profundamente por ter permanecido conosco durante esta longa jornada de descobertas, durante esta exploração profunda e envolvente de um tópico que é tanto fascinante quanto profundamente perturbador. Você navegou através da história complexa do vírus Nipah, através de suas complexidades biológicas e moleculares, através das realidades cruas de sua transmissão e mortalidade, e através das implicações globais de sua existência contínua. Você tem agora conhecimento que a maioria das pessoas no planeta não possui, compreensão que raros indivíduos possuem,
Você entende a natureza dessa ameaça? Você compreende por que é importante? Você sabe por que devemos prestar atenção? Antes de te deixarmos aqui, nesta noite tranquila, um último e sincero pedido. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que você ama e que você acredita que deveriam conhecer essas informações. Compartilhe este conhecimento importante. Fale com seus amigos, com sua família, com seus colegas sobre o vírus Nipah, não para assustá-los de forma irracional, mas para informá-los genuinamente, para criar uma população globalmente mais consciente, mais preparada, mais vigilante. Curta este episódio se você apreciou o trabalho que colocamos nele. Deixe comentários verdadeiros compartilhando suas reflexões e reações, suas perguntas curiosas. Inscreva-se no canal Vozes do Silêncio se ainda não o fez, porque você merece estar aqui, porque merece nosso conteúdo contínuo. Novos episódios chegam todos os dias, trazendo histórias detalhadas, investigações profundas e conhecimento que o ajudarão a entender melhor o mundo complexo, misterioso e infinitamente intrigante em que vivemos. Ative o sininho de notificações para ser avisado imediatamente quando novos conteúdos forem lançados, para que você nunca perca uma oportunidade de aprender, de crescer, de se conectar com o conhecimento transformador que está moldando o mundo. À medida que você termina de ouvir este longo episódio, à medida que você caminha em direção ao sono, você pode encontrar paz na noite que o envolve. Você pode descansar tranquilamente sabendo que, embora haja ameaças reais no mundo, há também pessoas dedicadas trabalhando incansavelmente para nos proteger. Há pesquisadores brilhantes desenvolvendo soluções potenciais. Há profissionais de saúde pública dedicados à vigilância constante. E há indivíduos em todo o mundo, pessoas como você, que se educam, que se informam ativamente, que tomam medidas concretas para proteger a si mesmos e aos seus. Essa é a esperança genuína e real em que devemos acreditar. Que você durma em paz esta noite, neste momento sagrado de descanso. Descanse bem e profundamente repousado, e acorde amanhã pronto, energizado e motivado para mais um dia neste mundo fascinante, complexo, desafiador e infinitamente intrigante. Obrigado sinceramente por visitar o canal Vozes do Silêncio, por acompanhar-nos nesta jornada de descoberta e compreensão. Boa noite, viajante. Que seus sonhos sejam repletos de compreensão genuína, de sabedoria adquirida e de esperança renovada para um futuro melhor.